Reflexões sonoras. Ponto de encontro da música com a mensagem. Os sons que se sentem. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Reflexões Sonoras. Vamos iniciar hoje uma série de episódios com um homem da música, como não podia deixar de ser. Essencialmente baixista, mas multifacetado. E de que maneira? Embora afastado ultimamente da arte que o apaixona, está a comemorar 50 anos de carreira. Estudioso, professor, músico profissional, compositor, diretor artístico, programador e fundador de inúmeros concertos. 50 anos na música e com muitas histórias para contar. Ora, viva António Ferro. Olá, boa tarde, como estás? A música entrou na tua vida, tu és um homem da música. Sim, sim. A música entrou na tua vida, por acaso, calhou, ou foste tu quem foi à procura dela? É assim, eu quando tinha 5 anos ou 6 andava sempre com uma guitarra de plástico, a minha mãe estava na cozinha, eu ia para lá, fingi que estava a tocar. Depois tive um primo que ficou com o meu quarto, aliás eu dormi na sala durante muitos anos, porque tínhamos sempre lá a gente a ajudar a renda, não é? Pronto, e então o que é que acontece? Ele tinha uma viola que tinha um estojo, era em pano, não era em pano. E eu lembro-me de começar a ir lá, desabotoar, que tinha botões, e pôr-me a tocar assim nas cordas. E depois, quando tinha 12 anos, fui aprender viola com o padre Julião, acho eu que tinha esse nome. Só que eu não tinha viola, não tinha guitarra. E então, o que é que eu fiz? Numa tábua, desenhei as cordas e depois em casa estava a fingir que estava a tocar, estava a mudar as posições, não é? Depois a minha avó, a minha querida avó, é que me deu a primeira guitarra. Fomos comprar a Espanha a Badajoz, nunca mais me esqueço. Uma guitarra a Badajoz, há quem vai comprar caramelos. Eu também na altura também. A tua avó levou-te lá a comprar uma guitarra. E foi a minha avó que me comprou também o primeiro baixo que eu tive. É engraçado. Pronto, porque os meus avós eram muito, muito ligados com a cultura e com a música, pessoas muito alegres, e foi ela que me comprou também. Ou seja, a música está contigo, está na tua alma. Eu aos 13 anos já ganhava 250 escudos por mês por tocar 4 vezes na missa ao domingo nas oficinas de São José. O meu pai ganhava 1000 e tal escudos, só para tu perceberes, não é? Os meus 250 escudos era muito, não é? Para mim, era muito dinheiro, então depois, era muito dinheiro, era muito dinheiro. Eu sei que eu comia no restaurante em frente à escola da Machado de Castro, foi a escola que eu fiz industrial, por 20 escudos, que era aquela nota do Santo António Verde, não é? E 20 escudos hoje são 10 cêntimos. E estou-te a falar de comer comida toda, ou seja, prato, café, tudo, por 20 escudos, por 10 cêntimos. Não é? Bom, neste primeiro episódio nós vamos dar a conhecer a quem nos vê, a quem nos ouve, uma ideia geral da vida do António Ferro. E de todas as histórias que vão estar enroladas nessa vida. São as reflexões sonoras em O Cidadão Rádio, sempre em ocidadão.pt. Depois, em episódios seguintes, falaremos de 2 fases muito importantes na vida deste nosso ilustre convidado. A direção artística do Coliseu do Porto, no momento em que o Coliseu estava a cumprir os seus 50 anos de vida, e uma turnê musical pela Ásia, com um músico chinês, com música feita por ambos. Sim. Lá chegaremos. Okay. Nessas 2 partes iremos falar disso. Pois. De momento, vamos falar da tua vida de uma forma mais abrangente. Eu estive a ver a tua chamemos-lhe assim, biografia. Sim. Biografia. E logo na primeira linha eu li António Ferro tem o curso de canto gregoriano. Sim. Tu querias ser cantor, afinal? Não, quer dizer, na altura o gregoriano é sempre cantado, não é? Não há instrumentos, é tudo cantado. E por homens, não é? Não, as mulheres não entram nisso. Embora, e aqui queria realçar uma coisa, que eu descobri uma freira do século XIII
que fez os cânticos gregorianos que entraram. Não sei se lembras de uma vez que na discoteca havia um canto gregoriano e um tipo, uma batida de discoteca. Essas canções são todas desta senhora, que além disso foi uma grande bióloga e médica e descobriu muitas coisas. Foi considerada mesmo a mulher do século. Eu já escrevi sobre ela, por acaso. Não sei como é que ela se chama, Van qualquer que ela, não, que eu já não sei. Sim, mas já escreveste sobre ela, sim. Pois, já escrevi sobre ela. Eu já li o que tu escreveste sobre ela, mas também não posso dizer o nome, que também não me recordo. Também não me recordo. Mas pronto, quando eu vi aqui nesta linha canto gregoriano, pensei, este homem queria ser cantor. Eu não era ser cantor, eu sou um tipo muito curioso. Eu sou rato no signo chinês e o rato é muito curioso, além de outras coisas. Pronto, e então, o que é que acontece? Eu, na minha curiosidade, porque é assim, porque o canto gregoriano não se pagava nada, era de borla. Né? Já outras escolas e tal, tinhas que pagar e tal. Pronto, e então eu fui mais por essa curiosidade de ir lá, mas nunca fui grande, porque é assim, porque no canto gregoriano tu tens que cantar e tens que ao mesmo tempo fazer com a mão. Por exemplo, aquele só tem 2 compassos, que é o binário e o ternário, e vão-se alternando. Ou dois binários dão um quaternário, e então tens aleluia. Aquele é complicado, porque às vezes a mão não vai para o sítio certo. E a Júlia de Almendra, que é uma mulher fantástica, já morreu há muitos anos, mas foi ela que criou o Instituto Gregoriano de Lisboa, não é? E ela dizia assim, António, olha a sua mão. Mas pronto, foi assim mais, conheci lá grandes professores e pronto, quer dizer, foi uma experiência na minha vida, sem dúvida. É, exatamente, tu na tua... É curioso que tu, na tua biografia, tens muitas coisas ligadas à música. Sim. Tens imensas formações na área da música, mas, curiosamente, também tens outras coisas que não têm nada a ver com a música. Sim. Isto eras tu já a pensar que, sei lá, um dia a música pode não dar para comer e tenho que ter outras coisas para me safar? Não, eu penso que nessa altura não pensava nisso, porque eu tive a sorte de começar muito cedo. Aos 18 anos estava a tocar com o Grau Blues Band, que era assim uma banda de topo em Lisboa. Cá tínhamos o Arte e Ofício, lembras-te? Eu cheguei a fazer concertos. Cá, o Arte e Ofício. Eu cheguei a fazer concertos com a Grau, o Arte e Ofício e o Ananga Ranga, que era a melhor banda em termos de instrumentais. E uma vez fiz aqui um concerto em cima que, curiosamente, era assim, o Ananga Ranga, que tinha o pior som, lá, não tinha assim uma grande aparelhagem, mas tocava muito melhor que nós, e depois vinhamos nós, e depois é que vinha o Arte e Ofício, tinha melhor, porque nós estávamos com os sons separados, não era um som para todos, estás a perceber? Exatamente. Eu aqui neste cantinho toco esse som, chegou o Arte e Ofício, quer dizer, era um som muito melhor, não é? E o Álvaro Azevedo, e já mais falámos sobre isso, ele não se lembrava, disse, tenho uma noção e tal, mas isso foi um concerto, eu nunca mais me esqueci desse concerto por causa dessa, ou seja, os melhores músicos tinham o pior som. Pois os Arte e Ofício era o Álvaro, o Sérgio, o Álvaro, vieram dar origem aos trabalhadores de comércio. Sim. Todos eles, sim. Exatamente. Tu na música tens preferência por estilos? Ou como é que tu consomes a música? Sim. Enquanto consumidor? Não enquanto músico, porque o músico toca o que tiver que tocar. Sim. Mas enquanto consumidor de música, o que é que tu gostas de ouvir? Olha, vou dar um exemplo. Eu agora tenho no meu telemóvel, tenho aquela radiozinha, e então, por exemplo, dedico um dia a cada tipo, por exemplo, gosto de ouvir aquela rádio que só faz fado. Gosto de ouvir, Sim. porque eu também, para perceber as músicas que eu também já toquei, gosto de ver o jazz, tenho o jazz clássico, claro, eu vou mais para o jazz, quer dizer, obviamente, mas entre blues e o jazz, não sei, acho que não tenho assim uma preferência grande por um ou por outro, não é? E há bocado estava a ouvir para casa um concerto giríssimo, depois eu acho que vais receber, que é o que eu recebi, mandei mensagem para todos, que é o Frank Sinatra com o Ella Fitzgerald e com o Jobim, que é curioso. Ou seja, o Frank Sinatra canta o Jobim e depois canta... e aquilo é uma coisa de incrível, não é? A gente fica assim, não é? Ela era uma cantora extraordinária. Aliás, é a primeira cantora que faz o chamado scat. O que é o scat? O scat é cantar sem palavras. Isto é que é o scat. E ela foi a primeira a fazer, e digo-te que já ouvi muitos fazer e não quer dizer que ela seja a melhor, mas pelo menos está lá faz num nível, muito bem. Faz um nível muito bom mesmo. Portanto, tu não tens uma preferência... Não. Andas entre o jazz e os blues. Os jazz e blues, a música clássica, pronto, também gosto muito. Sim. Pois gosto muito do...
E quem sabe, não sei se um dia pode ser que aconteça isso, eu já escrevi, eu comecei a escrever a sinfonia para o Papa Francisco, pronto. E depois tentei falar, quando ele veio cá, quando ele foi a Fátima, que eu queria falar com ele e dizer-lhe que estava a escrever uma sinfonia. Entretanto, não consegui nada. O bispo aqui do Porto, fui lá falar com ele. Eu só pus aqui uma coisinha, que eu levei-lhe umas meias. Eu ofereci-lhe umas meias ao bispo do Porto. Era já para comprar o bispo. Era, comprar. Só que aquelas meias... mas oferecer umas meias a um bispo, isto é estupidez. Não, aquelas meias eram especiais, porque eram umas meias não era algodão, aquilo era uma coisa que eu não sei... Aquilo custa para aí 60 paus as meias, atenção, não era nada barato. Mas dizem que aquelas meias no verão... Esquinhas no inverno, então, eu disse ao seu bispo, climatizado. Eu disse ao seu bispo, peço desculpa porque tal. Não, tudo bem, mas eu acho que fui se calhar a única pessoa do mundo que oferece umas meias a um bispo, mas pronto. Mas tu chegaste mas não consegui, tu querias era que o bispo arranjasse uma forma de falar com ele, exatamente. E o que é que o bispo te disse? Que não havia o bispo disse-me, olha, ele foi assim sincero, disse, olha, os lá esqueçam-os de Fátima, como disse, esqueçam-os de Fátima. Isto está a dizer tudo, não é? Já disse tudo. Pois, esqueça. Eu não disse mais nada. Esqueça-os de Fátima. Não vai conseguir tão cedo. Pronto. É porque aquilo é muito complicado. Entretanto, eu já tinha feito o primeiro andamento, que aquilo eram 3 andamentos, e agora, com calma, vou fazer o segundo. E pensei eu, pronto, o Papa já não está cá, pelo menos fisicamente, então vou fazer a Sinfonia Francisco, que eu dedico ao Francisco de Assis, ao Papa Francisco e ao meu pai. Que era Francisco. Então eu resolvi essa... Mas, por exemplo, aconteceu uma coisa gira. Eu escrevi a primeiro ato, não é? Aquilo é complicado, atenção. Por exemplo, os timbales, pensas que aquilo é uma coisa fácil. Não é nada fácil, porque aquilo tem mudanças de sons e não sei o quê. A harpa é muito difícil de escrever. Muito difícil. E eu até dei à mulher do Sarbib, à Paula, e porque ela é uma grande arpista, não é? Ela acompanhava sempre o Pavarotti, vinha à Europa, ela é que ia acompanhar, atenção. O gajo ficou assim, ela é uma grande arpista. E eu dei-lhe a ver, e ela diz assim, eu toco. Estás a perceber? Pode ser que o outro venha assim e não toque aquilo. Depois, eu quis-me dizer, para simplificar um bocado, porque assim mas é uma experiência gira. Eu vou-me dedicar a isso e penso que vai ser a minha paixão, sei lá, quando eu tiver 80 aninhos e tal, estar a ouvir uma sinfonia minha, porque não? É isso mesmo, tu tens esse objetivo. Tenho 2 objetivos. Tua vida. Tenho esse objetivo, tenho o objetivo de fazer música para um grande filme. Isso não me saiu da cabeça. Eu já fiz música para 2 filmes ou 3. Um era desculpa, não valia nada. Era a história de um ceguinho que fazia lá as bijuterias e vinha vendê-las ao Torre do Paço. E o realizador disse, eu quero, vocês sabem lá, em todos os estilos, de fazer, vocês sabem lá, em valsa, em tango, até núpcia, vocês sabem lá. Consegue-se, quer dizer, mas é uma seca que tu estás a ver, tens de fazer, é sempre a mesma música, não é? Sim. Depois fiz uma música para, esse eu gostei de fazer, que era, como é que ele chamava-se, as crianças mais mal criadas do mundo, mas antes tinha um nome que eu agora não me lembro. Mal criadas... tudo junto ou separado? Não, mal criadas, tudo junto mesmo. E essa música foi a Maria João que cantou a música. E foi complicado, porque a letra era tudo o que se passa, só se passa dentro da tua cabeça. Agora estás a ver, por isto é música. Tudo se passa. Eu é que passei, não é? Na altura. E esse filme é giro, por acaso, é um filme giro. No teatro é que eu fiz muita coisa. No teatro fiz muita coisa. E fiz a revista com o Oscar Branco e com o Zé Raposo e com a Maria João Abreu, não é? Também foi uma experiência gira, porque como é que ele chama? O Oscar esquece. Não. Oscar Branco. O Oscar Branco, cantar esquece. Eu punho-o a cantar, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Depois, na altura, gravámos isto no estúdio do Carlos Araújo, e o Carlos Araújo, olha, vamos tentar fazer, mas isto tem que se cortar tudo e pôr tudo. E eu disse, olha, faz ali qualquer coisa, porque ao vivo tens também, eu tenho que pôr a voz que está gravada, porque senão é um desastre completo. Mas ele cantar esquece, não tem mesmo jeito nenhum a cantar. Agora, a revista foi uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e dá dinheiro. Pronto. Ele diz-me assim, vais ganhar 2%. E eu disse, mas o que é isso 2%? Parece pouco. Parece pouco. Olha, se aquilo leva, se tiveres lá 1000 pessoas, não é? Aqui na bandeira, no Sá da Bandeira, eu estou a ganhar 200 euros.
Pois. Ou seja, eu olhava assim para o relógio, começava o telejornal, olha, já estou a entrar a 200, ou já 250. Epá, foi muito bom, atenção. Estou a falar por espetáculo, não é? E a revista está sempre, tem 3 dias por semana, sexta, sábado e domingo à tarde, não sei o quê. Por isso foi o que... Os outros não, os outros, eu trabalhei muito com a Seba Trupe, mas as outras eram assim, 500 contos e acabou. E depois os direitos são deles, percebes? Mas foi, como é que eu ia dizer? Mas para mim o grande sonho, e eu vou realizá-lo, é fazer música com um filme daqueles... Então é isso, tu queres fazer, o teu grande sonho é fazeres música, é fazer uma sinfonia. Sim, acabar a sinfonia. Acabar a sinfonia que já está iniciada. Já, só falta-me... Ou seja, dos Franciscos. Dos Franciscos. Franciscos, é boa essa. Deste uma ideia boa. Pronto, Sinfonia dos Franciscos. Exatamente, obrigado. Já está, a Sinfonia dos Franciscos. Pronto. E aí incluís o Papa, incluís o Assis, enquanto o meu pai... E incluís o teu pai e os outros Franciscos todos do mundo. Pronto, então, esse é um dos teus grandes sonhos. Obrigado. O outro, fazer música para um filme. Sim, para um grande filme. Mas quando tu falas num grande filme, estás a falar num filme de produção nacional ou de âmbito internacional? Eu acho que estou a fazer de âmbito internacional mesmo. Porque é assim, lá fora é diferente. Lá fora, por exemplo, tu repara, tu tens o guião, tens isso tudo, não é? E depois há uma situação em que te convidam, em que tu, por exemplo, tu apresentas uma ideia da música, não é? Opa, e pode acontecer que quem esteja o realizador ou assim gostem e diga, percebe, isso pode acontecer, não é? Não é assim tão difícil, não é? Não é tão difícil. Mas também pode ser português, não é? Então temos filmes muito bons, não é? Como tu sabes, não é? Sim, eu tenho escrito lá para o nosso jornal umas claro, coisinhas sobre tu os também, vejo que também gostas muito de cinema. Dei um bocado de cacetada àquele que ganhou, pronto, mas não... Mas isso é uma opinião. É a minha opinião só. Opiniões são... Pronto. Não se discutem, não é? Se discutem. Tu nasceste no Alentejo ou nasceste em Lisboa? Nasci em Lisboa. Nasci em Lisboa. O meu pai era do Fundão, a minha mãe de Santa Eulália, que é ao pé de Elvas, e depois foi viver com os meus avós para Montemoro Novo, que é uma cidade antes de Évora, não é? E a minha avó, que era muito maluca, foi-me buscar com 9 meses a Lisboa e trouxe-me uma alcofa, estás a ver? E fiquei a viver com os meus avós até ir para a escola primária, até aos 6, 7 anos. E foi a melhor parte da minha vida, digo-te já, foi a melhor parte. Olha, só para tu perceberes, não tínhamos água, tínhamos que ir com um cântaro buscar água lá acima, casa de banho não havia, tínhamos um alguidar de zinco para tomar banho, o meu avô fez lá uma cagadeira que era com uma coisa de madeira, depois tinha o penico por baixo, tinha um buraco, exatamente. E depois daquela cena... Epá, não tínhamos nada, só tínhamos uma telefonia daquelas antigas grandes, que eu perdi, para cá tive pena. Epá, eu ia com o meu avô depois ver o quê? Ver hóquei patins, ver o Benfica, ver touradas e, esta é que tem piada, ver o Se Bem Me Lembro. E eu dizia assim, o meu avô tinha a 4ª classe, era guarda republicana. Eu disse ao avô, tu, olha, não percebes nada, o gajo usa palavras, e depois com aquele sujeito que o Vitorino Nemésio. O Se Bem Me Lembro, que era um programa do Vitorino Nemésio. Era, exato. Epá, e o meu avô disse... O professor Vitorino Nemésio. E o meu avô disse assim, eu gosto muito daquele homem, não sei o quê, pronto, tudo bem, mas fiquei sempre com aquela. Eu lembro que uma vez num jogo de hóquei patins, com o Ramalhete e com aquela malta toda, que eram muito bons, o Livramento, que era um craque, não sei o quê, aquilo que era, acho que quando o Japão foram 21-0, e o meu avô levava no bolso repousados. Cada vez que havia um gol, dá um repoussado. Agora estás a ver. Foi nesse dia que foi. Eu disse assim, avô, não me des mais repousados que eu não consigo. Eu não estava a comer o primeiro, já estava a marcar o segundo. Isso era, com aqueles ramalhetes e vivi muito bem. Livramentos e Jorge Vicentes, aquilo era... Mas eu vivi muito bem com os meus avós porque aprendi muito com o meu avô. O meu avô é que é a pessoa que eu admiro mais na minha vida e que mais me ajudou a ser homem, percebes? Porque o meu avô, além de estudar pelo livro dele, que é um espetáculo, né? Que é aquele livro da 4ª classe daquela altura, estás a ver, o meu avô nasceu em 1899, atenção, não é? E, tudo o que é conduta, o meu avô usava chapéu, tirava o chapéu quando passava para uma senhora, tudo aquilo que havia, pôr a mão quando está... Eu, por exemplo, eu vou num autocarro, assim, e as pessoas vão com a boca aberta, eu estou habituado, isto faz-me confusão aquilo, acho que pode-se pôr a mão à frente. E todos esses princípios eu aprendi com o meu avô, percebes? Era uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que... Ele salvou muita gente da PIDE. Porque eles chegavam lá e o meu avô dizia, não, esses nem sabem ler, nem nada, mas safou muitos. Foi lá buscar 3, sabes como?
Enforcados, sabes porquê? Não, eles não se enforcaram. Eles deram-nos cabo, um tinham dado cabo dos testículos todos, que o homem estava, e depois enforcavam-nos para fingir que eles é que se tinham enforcado. Estás a perceber? Mas não, os gajos é que matavam-nos naquela cena toda e depois enforcavam. Isso na GNR. Na GNR, o meu avô era GNR. Epá, e essa situação é complicada porque depois ele é que ia lá, coitado, ver, pronto, tirar os gajos lá de cima e não sei quantos, mas o meu avô ajudou muita gente. E quando foi o 25 de Abril, o Montemor ficou uma cidade comunista, até mais não. Epá, e um dia o meu avô chega com as lágrimas nos olhos e o cara, então avô, o que é que te aconteceu? Passei ali no Partido Comunista, quase me bateram, insultaram-me e tudo. Então vou lá. É assim, esta é a fase que ninguém conhece, pouca gente conhece esta fase que eu estou a dizer, que é o ferro em brasa. O ferro em brasa. Não se ponham à frente, que o ferro em brasa é... Queima toda a gente. Não há hipótese. Eu cheguei eu cheguei lá ao Partido Comunista, subi para cima de uma mesa, peguei uma cadeira, parti a cadeira na ponta da mesa, estás a ver? Pronto, FP... Epá, o meu avô safou tanta gente, se calhar os vossos pais, os vossos avós, não irem para a coisa e vocês fazem isto ao homem, mas o que és dizer? Epá, foi um... Olha, pensas que alguém falou? Todos calados. Tudo caladinho. Que idade é que tu tinhas nessa altura? Eu tinha aí uns 14 anos ou 15. Já estavas em condições... Sim, mas pronto, tudo o que fizesse mal aos meus avós, eu lá era nem pensar. E depois é isso, é que eu aprendi muita coisa, pronto, foi a minha... Porque o meu pai, a coisa foi Portanto, os teus avós foram, no fundo, aqueles que te deram o impulso... bagagem. Sim. Para o homem que vieste a ser. Assim. Exato. Já foi a minha avó que me deu a primeira viola, em Badajoz, como eu te disse, e foi a minha avó que me deu o primeiro baixo. Que eu tocava baixo na igreja. Ou seja, eu com 12 anos... Tu tocavas baixo na igreja em Montemor. Em Montemor. Estamos a falar de Montemor aí. É sim, Montemor. Eu aos 12 anos tocava guitarra nas oficinas de São José, ao em Campo Torico, não é? E com 15 anos tocava baixo em Montemor Novo, na igreja também. Então como é que tu fazias isso? Diz? Tu depois foste... Não, porque eu fazia assim, eu já estou a falar quando eu vinha sempre passar... Tu nasceste em Lisboa. Nasci em Lisboa, aos 9 meses fui para Montemor, aos 7 anos, a entrada para a primária, fui para a primária e depois vinha sempre passar as férias grandes. E dava para tocar, então, num lado e no outro. Sim. Por isso é que eu comecei, por isso é que estou a fazer agora... E diz-me, porque os teus pais, ou os teus avós, neste caso, eles incentivaram-te o gosto musical? Como é que surge esse apelo de... Tu podias ter ido... Se calhar, tinhas colegas que estavam a jogar à bola e tu estavas na igreja a tocar. Assim, o meu avô tocava harmónica. Inclusive eles disseram que havia bailes em que eram ele a tocar harmónica, a dançar com a minha avó, e a música era assim, na altura. Sim. Depois, a minha mãe cantava muito bem mesmo. E da parte do meu pai nunca ligou à cena da música. E a minha avó tocava pandeiro. Então no Natal fazíamos lá o nosso Natal. Então isso é daí que vem o teu gosto pela música, no fundo. Sim. No fundo, tu foste inspirar-te, naquilo que fazia o teu avô e a tua avó a nível da música. Sim, esses sim. O meu pai não foi... O meu pai foi sempre uma pessoa muito, muito fechada, muito longe de mim, percebes? Por exemplo, o meu pai, eu cheguei ao pé dele uma vez e disse: olha, vou-te trazer aqui o jornal em que eu fui convidado, vou ser diretor de Disco do Porto. Não. Mas depois pegava no jornal, ia para a cervejaria na Meia Laranja, que é ao pé do Casal Ventoso, dizia: meus amigos, olha aqui o meu filho e não sei o quê, e pagava copos a todos e tal. Nunca foi capaz de me dizer... Não era afetuoso? Não, nunca foi. Inclusive, não sabia lidar com os afetos, no A minha avó dizia que às vezes aparecia, ele era muito mulherengo, e às vezes entrava lá uma conhecida dele e eu começava a chamar pai, quando era pequenino, não é? E ele nem sequer olhava para o lado, nem sequer sabia, que era para disfarçar que não fosse com ele e não sei o quê. A minha avó ficava furiosa, a minha avó não gostava nada dele, a minha avó era muito engraçada que não gostava nada dele. Pois, exato. Então, no fundo... Eu acho que fui acarinhado sem ser... Mas tu depois, quando foi... Entretanto, tu foste para Lisboa viver com o teu pai. Fui para Lisboa para ir para a primária. Para ir para a primária. A primária já fizeste em Lisboa? Sim, já fiz em Lisboa, mas sempre que tinha as férias ia sempre para Montemor. Ias sempre de férias para Montemor? Sempre, sim. Então, o teu avô
de uma forma ou outra, foi o grande incentivador do António Ferro músico. E herdei dele o lado alegre, o lado de brincadeira, porque o meu avô estava sempre... Tens histórias interessantes com ele. Até vou contar uma só, porque é uma rápida, que é, ele andava com guarda, porque ali no Alentejo, naquela altura, andavam a pé, não andavam de moto, nem nada, era a pé que andavam. E o Carrajola, tem um nome engraçado, era um gajo muito acisudo, não usava com nada, e o meu avô picava sempre. E o que é que ele fez? Ele trouxe um carapau frito de casa e foram à pesca. E ele ficou ao lado do Carrajola, e o Carrajola disse: olha, vou ali dar um xixi, não sei o quê, vai à banho. E o gajo, o que é que fez? Pegou no anzol do outro, depois lá o xixi e atirou para a água, percebes? E mal ele está a chegar, diz: olha, agora é a minha vez, que agora quero ir ali a arrelhar o calhau, ou que era aquilo. Bem, o outro vai, o gato vai, aí o outro vai e vê a boia embaixo e tira o que, entretanto, vem a passar uma lavadeira. Até para buscar uma coisa, seria um carapau frito. E o gajo: então, mas isto, o carapau já está frito. Opa, e assim, então você apanhou um carapau frito e tu... Olha, os gajos da casa da pesca lá ofereceram uma medalha, que tinha sido o único homem que tinha apanhado um carapau frito no Rio Barão do Sor. Opa, até que o gajo chegou a um ponto que já não podia, até toda a gente gozava com ele. Então você apanhou um carapau frito e tal. Isso é fantástico, para ir à pesca e já vir o peixe frito. Opa. E o meu avô tinha dessas coisas, era assim subtil, estás a perceber, nesse tipo de partidas. E, opa, isso, por um lado, isso foi uma coisa que eu sinto que herdei, obviamente, que herdei da parte dele. E também há uma coisa que é assim: os meus avós tiveram casados, não é? 67 anos, meu caro. 67 anos, vou lá. Opa, e não é para... E continuava a ser um casal extraordinário. Epá, eu nunca ouvi o meu avô discutir com a minha avó, nem o contrário. A minha avó era mais risca. A minha avó era sagitária, mais coisa. Mas e tal. O neto ia ser incapaz de estar 60 e tal anos casado. Sim, o neto não. O neto acho que não. O neto já se casou algumas vezes. Já 6, mas pronto. Não. O neto, este senhor está aqui à minha frente. Pois, eu sei. Mas eu agora acabou, agora fechei a loja. Pois sim, mas... Porque aquela ideia que um homem... A história fica. Olha, é a nossa história. Mas dizer, por exemplo, que o homem tem direito a 7,5. Então eu não quero ter manã. 7,5 tem que ser manã. Pois meia que não dá assim meia é manã. Jeito, não, 7 não. Eu fiquei pelas 6 e está muito bem. Agora quero a minha liberdade. Tu, em Lisboa, sentiste-te um bocadinho... Enfim, agora indo novamente ao peixe, sim. Um bocadinho de peixe fora, como um peixe fora d'água. Tu vinhas do Alentejo, de uma família extremamente alegre. Sim. E foste para Lisboa, uma cidade grande. Sofri muito bullying. Puxa, sofri muito isso. Muito mesmo. Foi. Olha, a minha primária foi eu sei que não se pode dizer, mas vou dizer, foi uma merda. Pronto, desculpem lá, mas essa palavra existe no vocabulário. Existe. O professor era uma coisa asquerosa. Só para tu teres uma ideia, eu almoçava, eu tinha aulas à tarde, e no caminho vomitava sempre a comida do almoço. Com nervos do professor e o caralho. Era o gajo que batia-me com réguas e aquilo tudo. Eu fiquei com pó aos professores até mais. Mas tu portavas-te mal? Não, eu não portava mal, mas pronto, ele fazia isso com todos, não era como... Depois, tu é que sentias sim, mais depois meus pés, tirava os sapatos, meus pés a chulé em cima da mesa. Eu tenho a pior... Fui para o ciclo, aí fui o bobo da corte. Eu era assim gordinho, caralho, foi o bobo da corte. E à baliza, era aqueles gajos... Eras o que ia à baliza ou nem à baliza ias? Não, eu às vezes ia à baliza. Ainda ficavam no banco não, é que e não entravam. Se eu levasse um desgozo, ainda levava a porrada por cima. Mas não gostei nada do ciclo. Depois, fui um revoltado. Eu tenho curso industrial. O 7º ano, pronto, e fui um revoltado nessa altura. Um dia tirei um murro a um tipo, eu na altura estávamos a limar um cubo, estás a ver? Mas é assim, um cubo, e depois ia lá com o aparelho ver se não podia passar luz, estás a ver? Mas eu fazia daqui, e depois daqui já ficava outra vez. Enfim, o gajo começou-me a chatear, e um dia dou-lhe um murro, eu tirei mesmo um murro, só que tenho aqui a marca. Ele pôs a lima, que era aquelas grandes, à frente, e eu fui aqui. Deste na lima. Fiquei assim. Depois, quando eu fui professor, e tem piada, quando eu fui professor... Pois, é curioso que tu não gostavas da escola... Mas eu dava aulas de música. Depois acabaste por ser professor. Mas aulas de música. E então o que é que acontece? No primeiro ano, na Cova da Piedade, eu percebi que deixava os miúdos fazer tudo, estás a perceber? Ao fim de 2 semanas ou 3 estava rouco, não é?
Depois consegui dar a volta a isso, fui para a escola do Feijó. Eu aí na escola do Feijó fui o herói mesmo. Eles vinham, olha, eu tinha os meus alunos sentados e os que não tinham aulas sentados no chão. Eu chegava a ter 70 miúdos numa sala de aulas, estás a perceber? Eu era um gajo inovador. Por exemplo, a sala de música era branca. Eu pedia aos putos para, na revista Bravo, lembras da revista Bravo? Os gajos tiravam, os gajos tinham que fazer assim, tinham que cortar, colar e depois por baixo escrever o nome, não é? Percebes? Um dos rapazes escreveu lá o Mozart e eu rasgando foi assim complicado. Depois fui chamado à direção da escola porque andava a incentivar os alunos para o rock. E eu disse, eu toco neste momento com a Maria João e com o Mário Leginha e é jazz, a gente não toca rock, não é? Por isso, porque é que me está a dizer do rock, não estou a perceber o que é que quer dizer. É a música que eles gostam de ouvir. Mas quer dizer, eles não gostavam de rock, é isso? Não, os putos gostavam de rock. E só não, eles rock. Gostavam, mas quem te chamou a atenção... Foi lá o diretor da direção da escola que achava... Provavelmente não gostavam de rock. Pronto, achavam que eu estava a incentivá-los para todos fazerem. Eu disse, não incentivo para nada, cada um escreve, faz o cartão como o do Costa. Então, se eu estou a tocar jazz, gravei agora o disco de jazz e tudo, e vocês estão-me agora a chamar. Eu tive para mim... Mas diz-me uma coisa, mas o que é que a direção pretendia? O que é que a direção pretendia? Impor algum estilo? Alguma... Não, eles achavam que eu, ao estar a meter muito rock, gostava a descaminhar. A descaminhá-los, pronto, basicamente basicamente é isso. O que eles queriam dizer era isso. Utilizaram o rock como sinónimo de má conduta. Sim. Eu sempre tive problemas com as direções. Parece que estávamos nos anos 50. Mas olha, eu cheguei a uma altura que apareceu lá, fui chamado à direção, a partir de agora não se pode corrigir os testes a vermelho. Porquê? Porque isso é não sei o que é para os alunos e tal. Disse, vamos, a vermelho. Quer dizer, ele escreve a preto. Isso foi em que ano? Foi para aí há... Mais ou menos. 1970 e... Deixa eu ver, 71, 71, 72, em certa altura. Não queriam que escrevesse a vermelho. Entende-se. Pois, pensava que eu era comunista, não? Não, mas é assim, eu tenho uma ideia muito concreta e muito precisa sobre o que é isto da escola, porque há pouco tempo, há 2 anos mais ou menos, estive a dar aulas aqui numa escolinha, que era uma escolinha tipo infantário e tal. E era assim, eu ia sempre bem disposto, não é? E era a empregada dizer, senhor professor, você anda sempre bem disposto, então porquê é que eu gosto disto? Olha, a gente não gosta de estar aqui, os alunos não gostam de estar aqui, as pessoas não gostam de estar aqui, mas eu gosto. Eu até tive uma aluna que era árabe e que eu pedi para fazer lá um desenho, ok? E ela disse, não faço desenhos nem de pessoas, nem de animais, não fazem desenhos mesmo. E eu depois aprendi uma série de coisas com ela que eu percebi que era... E agora estou num sítio onde só tenho árabes. Por acaso agora tem piada, estou a perceber como é que as coisas funcionam. Pronto, hás um dia vir contar-nos isso. Tu tocaste com muitos artistas... Sim. Famosos. Sim. As pessoas que não te conhecem podem não saber, mas foram tens trabalhos discográficos com, eu vou dizer aqui alguns, sim. Além da Gugural, de que já falámos, portanto, há uma geração que conhece perfeitamente a Gugural Blues Band. Sim. Depois tens o Quinteto da Maria João. Sim, foi em 83 que eu gravei com ela e... Exatamente. Tens o Luís Cília. O Luís Cília foi a pessoa que eu mais gostei de acompanhar, porque ela é uma pessoa com uma cultura acima dos outros. E sempre que, por exemplo, com o Sérgio Godinho, com o Fausto, assim, faziam discos, iam lá mostrar-lhe para ele dar a opinião. Mas tu vais à casa dele, aquilo é cultura por todo lado, é livros, é uma pessoa extraordinária, eu gosto imenso dele, é uma pessoa extraordinária. E ele agora, graças a Deus, que lhe fizeram esta homenagem daquele trabalho com 5 discos, ou 4 ou 5, porque ele merecia, porque tem sido afastado. Foi a primeira pessoa, música, a entrar para o Partido Comunista e o primeiro a sair. Dos músicos. Sim, foi a primeira. Sim, aliás, ele foi ele que escreveu o hino Avante. Ele é que escreveu o hino do PCP. Avante, camarada. Isso é dele. O hino do PCP, exatamente. Exatamente. Também com Janita Salomé. Com esse escrevi. Toquei o disco dele, Lavrar no Meu Peito. Eu não lembro desse. Com o Carlos Alberto Muniz. Sim, esse fizemos uma turnê para os Açores, toda foi fixe. O Fausto também. O Fausto, o Fernando Pereira. Fernando Pereira, isso foi muito bom. Foi a altura que eu ganhei mais dinheiro. Só para te dar uma ideia,
julho e agosto, em julho e agosto, eu cheguei a ganhar 750 contos por mês. É obra, não é? Muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não sei se aqui o pessoal que me está a ouvir sabe o que é que são 750 contos, mas dá para aí 3 mil, não é? Pô, 3 mil e tal euros. 3 mil e tal euros dá. Por isso 6 mil e tal euros em 2 dias, em 2 meses é bom, não é? O Fausto, já falámos, não é? O Fausto é uma pessoa muito chata no estúdio. Já foi. Pois eu sei. Já partiu. Pronto, eu sei. Mas era muito chato no estúdio. Ele era capaz de... Ele uma vez ficou só a ouvir o baixo, a ver se... Eu disse, pá, eu estou a tocar, não posso tocar, não sou uma máquina, não toco... Às vezes toco mais forte, mais fraco, mas ele era muito chato mesmo. Era um chato. Eu até lhe disse, olha, nunca mais gravo contigo, podes querer. O José Barata Moura, que depois acabou por ainda vir a ser o reitor da Universidade de Lisboa. O José Barata Moura foi uma coisa, já agora foi uma coisa gira. Eu tinha um line-up impecável. Era eu, era o Mário Lajinha, era o Mário Delgado, era como é que era o trompetista que já está a viver em França. Opa, era um line-up daqueles de luxo. E aquilo foi-se jazz por todo lado, e brincadeiras, e solos. Ele chega lá, fica furioso. Você o que é que fez? Está a brincar com a minha música e não sei o que. Fica furioso. A sorte foi que os filhos dele é que eram os cantores que faziam as vozes. Os putos, eu gravei um disco infantil. O Fungagá da Bicharada. É isso, eu gravei o disco que era os... Como é que se chamava aquilo? Os Trapalhões. Os Trapalhões. Eu é que fiz os arranjos daquilo tudo. E ele começa-me a cascar e vem os filhos. Pai, isto é muito giro. Olha aqui o trompete a imitar o cavalo. Não sei o quê. Eu fiz uma coisa muito... Porque é assim, em relação a isto, eu tenho a noção que às crianças devemos dar o melhor. E não... A criança qualquer coisa serve. Não. Temos de dar o melhor. Porque é assim, porque eles têm uns ouvidos, ou seja, até no caso da pintura, tu pões um quadro do Picasso, um Dalí, outro qualquer. Nós, até para não estarmos assim, tu gostas? Gosto. Então, pronto, aquela cena. O puto não, chega lá, olha, isto não gosto. Isto é, o Dalí é tão giro. Eles são muito mais sinceros, não é? Eles não, na primeira abordagem, eles dizem logo o que pensam. Nós, depende, que quem está ali ao lado, se eu vou dizer, não vou dizer que não gosto do Picasso e tal, mas isso agrada muito porque é a resposta sincera, gosta ou não gosta, estás a perceber? Ainda não ganharam os preconceitos? Pois, ainda não ganharam os preconceitos, é verdade, mas os filhos é que me salvaram, porque os filhos começaram a dizer, pai... Os filhos do José Barata Moura, e depois... Tu eras inovador, ou seja, fazias ali determinado tipo de arranjos. Muito inovadores para a época, e eu no outro dia ouvi... E é curioso que os miúdos é que iam buscar e achavam piada, riam-se, porque a música, o José Barata Moura tem muito jeito para fazer canções, muito jeito mesmo, para crianças, Agora, ele estava a fazer aquilo com um ar mais sério, não é? E eu estava a fazer aquilo mais... E os miúdos reagiram, e depois, passado uns anos, o José Barata Moura veio pedir desculpa. Essa é que é a piada. Desculpe lá, que eu no princípio achei que aquilo era estranho, mas afinal... Porque depois o disco passava nos programas e toda a gente achava piada aquilo. Está mesmo muito giro. E está bom, em termos de sonoros, está muito bom. Aquilo está muito bom. E então ele vem pedir desculpas. Não tem pedido desculpa nenhuma. Eu sei, pronto. Reagiu assim. Os seus filhos é que o salvaram a cena. É, exatamente, porque aí já estávamos na fase em que o José Barata Moura cantava canções para crianças. Sim, sim. Porque o José Barata Moura surge com as canções de intervenção. Sim. Vamos lá brincar à caridadezinha. Mas ele já estava a dar um toque a fazer esse tipo de caridadezinha, já estava a dar um toque para o infantil, mas ainda não estava plenamente. Pois. Depois há aqui um também, há bocadinho falaste no Fernando Pereira, que tinha sido onde ganhaste mais dinheiro e onde 29 tiveste concertos por mês. E andas 200, 300, às vezes 400 quilómetros, porque é assim, não é uma turnê feita, é assim, vais tocar a Lagos, e depois vais tocar a Terrinha, podes até fazer Lagos, Guimarães, não sei, isto cansa muito. Pois és capaz hoje de estar em Lagos e amanhã tens de estar em Guimarães, por exemplo. Isto cansa muito, são 200, 300, 400 quilómetros por dia, é muito cansativo. E o Só Nós Três? Paulo de Carvalho, Fernando Tordo e Carlos Mendes. Posso ser sincero? Tens que ser sincero. Estás aqui para ser sincero. Eu vir para aqui mentir é que não, pá. Pronto, ok. Não, vou dizer, quer dizer, eu não gosto muito de falar disto, mas tenho que falar, não podia fazer. Telefona-me o Osório, o Pedro Osório, olha, o Ferro, é para e o Avelino Tavares, do Mundo da Canção, estava no Resto do Chão, ali no centro comercial Sírios, ali na rua 5 de Outubro. Exatamente. E eu estava no segundo andar.
E ele não me conseguia ligar, ligou para o Avelino deu o meu número e ele, Fer, vou fazer um projeto com o Paulo de Carvalho, o Carlos Mendes e tal, preciso de um baterista e 2 pianistas, 2 teclistas e não sei o quê. Está bem, ok. Eu falei logo com o Chico Cardoso, é o baterista que eu conheço em Portugal que o melhor toca por pauta. O gajo, porquê? Porque o gajo, quando era novo, estava lá no casino e por exemplo, um cantor inglês. E era papéis para todos, mas não há que é brincadeira, é mesmo a ler. E ele habituou-se com isso. E depois foi o Telmo Marques, que é agora o diretor do ESMAI, e foi o Zé, agora perdi-me, eu já me lembro, pronto. Sim, portanto, tu tiveste que, o Pedro Osório telefonou-te para tu arranjares alguns músicos para um projeto que ele ia pôr em prática. Sim. Entretanto, eu pergunto ao Pedro, até quanto é que vamos ganhar? Vamos ganhar 50 contos cada um. Bom, tudo bem, naquela altura era dinheiro. E eu venho cá abaixo ter ao Avelino e digo, Avelino, tu sabes quanto é que cada um vai ganhar dos cantores? E do maestro, claro. Não, o gajo ofereceu-me 50 contos. 750 contos, meu caro. Cada um? Cada um. Deve ter sido uma experiência gira, pá. Tu ias ganhar... os músicos, sim, iam ganhar uma determinada verba, pronto, isto mas foi depois assim. Tu ficaste a saber quanto é que os cantores, que eram o Paulo de Carvalho, o Fernando Tordo e o Carlos Mendes... E o Pedro Osório, claro. Sim, e o Pedro Osório, quanto é que eles iam ganhar? Iam ganhar 750 contos. E há muito tempo atrás, eu lembro-me deles ficarem todos exaltados, vá lá, por o Paco Bandeira dizer que ganhava 10 vezes mais que os músicos. E eu fiz assim as contas. Então 10 vezes mais eram 500 contos. Se são 750, são 75. E o que é que eu fiz? Quando cheguei a Lisboa, fui ter lá com o homem do casino, do cachimbo, eu não lembro agora o nome dele, e então, Sr. doutor, preciso falar consigo e tal. É assim, mas o que é que se passa? Olha, é assim, aqui aqueles senhores que estão ali no palco, há uns anos atrás, diziam que era uma barbaridade um cantor ganhar 10 vezes mais que os músicos. E a gente, o baterista, que está no carro, e os pianistas, só queremos ganhar 10 vezes menos. Por isso o senhor vai nos pagar 75 contos, certo? E o homem, não sei quem, não sei. Olha, é assim, você paga ou a gente vai embora. Não dá um espetáculo para ninguém. Tenho a sala vendida e não sei quanto, então paga. Sim, que é que tem que escrever num papel. Porque eu, às vezes, a minha mãe põe a minha mãe a escrever um papel também, por isso você não, desculpe lá, eu não conheço lado nenhum e não sei o quê. Não... O gajo ficou com um pau a mim grande. E depois, ele depois assinou o papel em que me ia pagar e não sei o quê. E o Pedro Osório soube da história, estás a perceber? E depois chega lá ao ensaio, andam aqui uns, não é comunistas, mas andam aqui uma coisa do género, não é? Andam aqui, e eu disse, olha, essa boca é para mim, não é? Pois é assim, mas ele depois não se escuseu, eu também não me escusi. Mas é assim, mas se tu te lembras, houve uma greve de secção rítmica, que é o baixo, bateria, guitarra e piano, aqui há uns anos atrás. Tu foste à Espanha sacar um grupo desses, um quarteto, gravaste 6 discos e foste passar férias para o Algarve. Pronto, ele levou logo com essa que não. Ele depois ficou chateado comigo, que é isto, não devias ter dito isso. Então, o que é que ele quer? Picou-me, pronto, percebes? Até hoje, os de Lisboa, Armindo Neves na guitarra, o João Nuno Represas na percussão, o Tomás Pimentel no trompete, o Caramelo, Edgar Caramelo no saxofone, não sabem. Não sabem disso. Que a gente ganhou 75. E eles ganharam só 50. E eles ganharam só 50. Eles até hoje não sabem, agora só ouvirem o programa de rádio é que sabem. Pois é. Mas, afinal de contas, era normal os músicos ganharem muito menos do que os cantores? Não era. Eu não era, podia ser, por exemplo, o cantor ganhava, por exemplo, 100 contos, eu podia ganhar 30 ou assim, quer dizer, mas não era normal esse afastamento tão grande, não é? Mas também lá está, quer dizer, olha, por exemplo, eu falei há bocado do Paco Bandeira. O Paco Bandeira, eu tenho muitas histórias com ele, mas agora não vou contar. É assim, o Paco Bandeira dizia assim, queres receber, eu já tinha 70 concertos marcados, queres receber no dia 1 de janeiro, por mês ou por concerto. Se o gajo quisesse receber os 70 espetáculos no dia, ele pagava-lhe. Atenção. E ele pagava aos músicos. Pagava, quer dizer, logo. Recebia e pagava aos músicos. Não, ele dizia assim, por exemplo, olha, tu queres receber no dia 1 de janeiro... Ou no final. Ou por mês,
ou por espetáculo. Não é? Aos músicos. Aos músicos. Dizia aos músicos. Ou seja, os músicos podiam receber logo à cabeça. Podiam logo receber os coisas. Agora, cuidado, que ele andava armado, não é? Ele andava de pistola sempre, cuidado. Aí ele andava armado. Eu uma vez fui lá à casa dele, houve lá, apanhei um susto, porque entrei e começo a ver, o gajo tinha 3 lobisomens, aqueles cães de... Lobisomens? Não é lobisomens, desculpa, aqueles cães pretos que matam e o caralho, como é que já... Os Rottweiler. Esses assim, epá, começa a sair um de um lado, outro do outro, eu fui subir para uma árvore. Eram quase lobisomens, pá. Pá, subi para uma árvore e eu assim, ei, ajudem-me, pá. Ele é que depois veio cá fora e percebeu que pronto, que eu ficava lá, não é? Mas o Paco Bandeira era um tipo violento? Era violento, era um tipo violento. Por exemplo, uma vez eu ia no carro com ele e há um tipo que começa a passar à frente. Queres guerra? Parou o sinal, ele pistola. Pum! Acertou no sinal, aliás, e o outro ficou assim, estás a perceber? Parou logo, não andou mais para a frente. É pá, quem diria que o homem do Elvas ou Elvas, não é? Violento. Aquilo que aconteceu com a mulher dele, que ela depois, ela suicidou-se por causa dele, não tenhas a menor dúvida. Ele conseguiu levá-la, a dizer, já ele consegue levá-la a isso, estás a perceber? Vou-te só dar um exemplo disto. Há um dia que ele me telefona a dizer, Ferro, o Luís Duarte, que era o baixista que acompanhava, não pode, tenho concerto em Espinho, vais lá tocar comigo. Eu disse, mas eu não conheço o teu repertório. Olhas para a minha mão. Ele me dava as coisas e eu, mais ou menos, pronto, eu fui saber. E cheguei lá e ele era assim, fizemos tudo, o som, e depois chegaram os gajos, e ele disse, a que horas é que é o espetáculo e tal? Lá, para as 10, 10 e meia. Às 10 e meia, chega lá o gajo, Paco, espera só mais um bocadinho, tentar fazer aqui umas rifas e tal. Pronto, tudo bem. 11 e meia, nada. Mais uns 5 minutos e tal. 00:05. Olha, agora já pode ser, não sei o quê. Pois, mas eu fiz um contrato para o dia de ontem e já não estamos no mesmo dia, não é? Era 14 e 00:05 é 15, por isso ou me pagam os 2 concertos ou a gente não toca, a gente não canta. E os homens choravam, os homens passados, não é? Por 5 minutos, pronto. Mas ele tem razão, atenção, porque o contrato é para tocar no dia 14. Se deu 00:05 é dia 15. Ele aí tem razão, pronto, mas é 5 minutos. Eu depois disse assim, Paco, faz 1,5, concerto e meio, pronto, para os homens, não sei o quê. Ele tinha coisas desse género. Mas, por exemplo, uma vez estivemos no Luxemburgo, naquelas festas o Soares adorava fazer as presenças abertas, não é? O Mário Soares. Adorava fazer aquilo, ia para lá, não sei o quê. Fui eu com o Fernando Pereira, foi o Paco Bandeira, foi quem é que foi mais? Foi para a Bandeira, fomos o Fernando Pereira, foi o que morreu aqui há pouco tempo, tinha as mulheres todas à volta dele, caracolinhos, vamos lá ver se a gente apanha o gajo, vamos ver se eu apanho o gajo, porque morreu e houve aquelas coisas todas à volta da morte dele. Não me estou a conseguir identificar, não. Coração abandonado, é o que canta a mãe. Marco Paulo. Pronto, já chegaste lá, Marco Paulo. Pronto. E aquilo era assim, a gente ficava num cantinho e depois tínhamos meia dúzia de gajos e o resto da sala não tinha nada, estás a perceber? E o gajo chamava a malta, o que estava a organizar, para a gente sem... E depois formavam só assim, meia dúzia de gajos. Pronto. Para parecer que eram muitos. Exatamente, para não dizer aquela... E então fizemos lá esses concertos e o Paco Bandeira diz-me assim, Ferro, vem-me aqui ajudar. E o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha aqui os discos, os CDs, e depois o gajo é um macaco que o que é que ele faz? Antes põe as assinaturas faz só assim, não é do Marco Paulo, do Paco Bandeira, e depois quando a pessoa chega, como é que se chama? Para o António, o outro já está lá em baixo, porque ele assim é mais rápido. É mais rápido. Há um evento que significou muito para ti, que foi fazeres parte da comissão organizadora do primeiro congresso de músicos. Sim. O que é que vocês pretendiam? Quer dizer, houve um e não houve mais. Nunca mais. Me contaste. Nunca mais. O que é que pretendiam? Isso valeu a pena terem feito isso? É assim, nós criámos uma equipa que era o Pedro Osório, era eu, era agora estou-me a lembrar do Luís Pedro Fonseca. Luís Pedro Fonseca, exato.
e agora não me lembro do quarto elemento, mas pronto. E nós, a nossa ideia era o seguinte, era tentar criar um congresso, não é? Primeiro para falar sobre os pontos que nos são mais prejudiciais a nós, não é? Prejudiciais. E então chamámos um grande advogado que está ligado a isto das músicas, francês, para ele explicar como é que em França as coisas funcionam, não é? Porque o nosso problema é assim. Por exemplo, eu abro a atividade. Todos os meses pago X por abrir a atividade. E se eu não trabalhar naquele mês? E se eu não trabalhar, só trabalhar daqui a 2 meses? Eu tenho que pagar aquele verba. Em França não é assim. Só pagas quando trabalhas. Por exemplo, depois podes fechar. Não é? Percebes a ideia? Ou seja, vais trabalhar, tudo bem. Não vais trabalhar, pronto. Encerras a atividade. Depois havia outra coisa que era, por exemplo, não é? Em França, por exemplo, eu quero ir lá gravar um disco. Não é? Eles têm lá os músicos. Se eu não quiser aqueles músicos, não é? Se eu levar os meus, eu tenho que lhes pagar também. Eu pago aos meus e pago a ele, porque eles estão lá, está lá o guitarrista, o baixista, o baterista. Vais utilizar os músicos que estão lá, não é? Eles estão lá sentados. Portanto, tem lógica. O que eu, por exemplo, imagina, se é uma guitarra portuguesa, e eles não têm lá a guitarra portuguesa, aí não tem essa lógica. Mas tudo o que for instrumentos que eles tenham, eles estão lá, eu vou gravar o disco, não sei o quê, e eles têm lá os músicos, não pagam a mesma. E depois, foi uma situação que também levantámos, que era, por exemplo, o caso do Alberto Jorge, do Nocas e do outro pianista já faleceu, e faltava-me aqui agora não sei, não me lembro bem. E então o que é que acontece? Eles estiveram à volta de 40 anos no Casino de Espinho. Foram postos na rua. Chegou lá a velha, como é que ela se chamava, já não me lembro, e ela chega lá, ao pé do técnico, lá do diretor, e diz, olha, amanhã não quer cá os velhos aqui a tocar, põe-me outra coisa. Isto não é assim que se faz, não é? Os velhos que eram os artistas que estavam há mais tempo. Estão lá para pois, por isso é que estás a chamar velhos, não é? Velhos? Ela é que chamou velhos a eles, não ela fui é que chamou velhos e quero os velhos dali a andar. Dali a andar. Opa, o Nocas tinha acabado de pôr o filho na universidade. Opa, aquilo, estás a ver, os coitados passaram, quer dizer, de um momento para o outro, perderam o emprego. Assim porque a gaja... E quem é que os defende? Percebes? Ou seja, qual é a possibilidade de haver uma Constituição ou assim, por exemplo, de haver um advogado que possa entrar em casa e que possa fazer e tal. Pronto, e isso é um ponto que a gente também importou porque eles não tinham reforma, estás a perceber, porque era tudo pago a recibos verdes, epá, e vinham para a rua com uma mão à frente e outra atrás, percebes? Isto era um dos exemplos. Mas ia abaixo. E aconteceu uma coisa engraçada que foi o Emanuel, estava lá também, não sei o quê. E depois um tipo lá que eu não conhecia de lado nenhum, o que é que está aqui a fazer o Emanuel e tal? O Emanuel é um grande músico. Pronto, e eu disse, olha, é assim, o senhor é capaz de não saber, o Emanuel tem uma escola de música, é um grande músico, toca muito bem guitarra, não sei o quê, e pá, faz as canções, e podia estar cá fosse quem fosse, isto é uma para os músicos, são músicos, não interessa agora, porque eu sou de um coro, então o que é que isso me interessa ao seu coro? Nem eu conheço nem conheço o seu coro de lado nenhum, porque eu estava ali a fazer um bocado o papel de como é que se chama, de peão, não era peão. Não, eles estavam a criar ali uma elite musical e os outros não pertenciam a essa elite. Sim. No fundo já estavam a dividir. Aquilo não foi para lado nenhum, porque começaram... Eles consideraram que, se calhar, eles faziam música de qualidade e músicos tipo Emanuel não fariam música de qualidade. E eu disse, olha, isto é para todos, por isso somos todos músicos, por isso não... Mas aquilo acabou um bocado mal. Ou seja, acabou antes de nascer. Claro, eu até disse ao Pedro, olha, esquece que isto nunca mais vai haver nenhuma para este andar. Porque, olha, é assim, eu vou-te explicar. Nós é que fizemos os cartazes a nosso bolso. Fomos nós que pagámos, atenção. Eu vim 4 ou 5 vezes do Porto a Lisboa para tratar de assuntos e reuniões e tudo. Do nosso bolso, pá. Ninguém pagou nada. Ele já não chegou a um sítio que nos desse o dinheiro, percebes? Fizemos aquilo tudo, alugámos o espaço e tudo. E ainda vem para aqui com estas coisas. Epá, eu não acredito. Olha, o Sindicato dos Músicos é uma merda também. Opa, eu fui convidado para ser aqui diretor aqui, estar à frente disso. Eu disse logo que não, porque aquilo não funciona. Não esquece, não funciona. Os músicos é assim, cada um salva-se como quer e depois o outro que se amanha. Não funciona. Eu também quis fazer a ordem dos músicos.
que era Eu mais estava a forte. falar de que isto seria quase o sindicato dos músicos. Pois, a ordem Já não dos iria músicos. para a ordem, porque a ordem já teria que Pois, eu tentei ter fazer, outras... mas depois eu desisti dessas partes todas, porque não vale a pena. Cada um só olha para o seu umbigo, não vale a pena, não vale a pena. A música está assim. Tá. Cada um olha para o seu umbigo. Ainda hoje. Ainda hoje está assim. Tá. Nós estamos quase a chegar ao fim. Sim, sim. Temos algumas coisas que iremos falar noutras partes que teremos. Sim. Iremos falar dos festivais. Sim. Iremos falar da tua participação com outros artistas, que Sim. falámos de alguns, mas há mais para falar. Teremos que, obviamente, falar nos concertos Sim. que tu organizaste e Sim, organizaste 60, Eu fiz 65 festivais de jazz e blues. 65 festivais. Eu disse Neste- concertos. Sim, A palavra festivais. exata seriam festivais. E, Que é portanto, recorde europeu, atenção. Ninguém fez tantos festivais como eu. pronto, E eu vou concorrer ao Guinness quando tiver dinheiro, porque tem que se pagar 1.500 euros só para concorrer. Atenção. Muito caro. Pá. Mas é assim, eu não tenho a menor dúvida que vou ganhar, porque eu assim muito rapidamente explico-te. Se fazes um festival em Barcelona, não vais fazer a Madrid. Eles são, as coisas lá são. Aqui não, aqui eu vou a um sítio, olha, tem dinheiro, quer fazer, eu faço. Pronto, ninguém me põe essa barreira, não é? Exatamente. Essa é a razão, não é? Senão tinha que começar, 65 tinha que começar a fazer festivais com um ano de idade, não é? Não é? Exatamente. E tens muitos festivais organizados de blues e de jazz, essencialmente. Sim. Iremos falar sobre alguns eles. de folk também, pronto, também. E alguns de folk também. Iremos falar sobre eles. Para terminarmos, de momento, e pronto, iremos falar sobre esses assuntos todos. Sim. Noutras partes das reflexões sonoras dedicadas aos teus 50 anos de carreira. De momento estamos já numa fase final, com o tempo um bocado limitado. Como eu afirmei de início, tu neste momento musicalmente estás parado. Ou seja, a tua atividade musical neste momento... Não estou parado. Quer dizer, estou parado. Assim, não estou parado. Eu tenho o meu quinteto de jazz que está a funcionar e estás a trabalhar. Concertos. Tenho um projeto fantástico, isso tenho que falar, não é? Tenho que falar, estou a prepará-lo. Há 8 anos que eu estou com esta ideia na cabeça, não consegui motivar nem. Agora consegui, pronto, quer seguir. Que é Sons do Atlântico. Fado, morna e choro. Ou seja, é um espetáculo que começa com uma guitarrada, não é? Que é uma guitarrada de fado normal. A cantora entra, faz 4 fados, sai, a gente toca uma morna do mesmo estilo, entra cá, e depois o choro. E isto vai ser este vai ser aquele espetáculo que é a minha, percebes, que me toca mais e tudo, porque é assim. A menina dos teus olhos. A menina dos meus olhos, porque é assim. Eu estou a pensar, por exemplo, quando a Amália andava por esse mundo fora, pronto, era a Amália. Quando a Cidália, agora estou a dizer mal. Também houve a Cidália. Sim. Cidália Moreira. Não, mas não era essa que estavas, com certeza. Era da Morna, como é que ela se chama? A Cesária Évora. Desculpa, a Cesária Évora. Pronto. E depois, o choro é o mais difícil, porque é muito difícil cantar choro. Porque isto com letra, não é? Aliás, a nossa grande Carmina, agora é Carmina Burana, não ia dizer. Não é Carmina. Não é Carmen. Carmen, sim, aquela que esteve no Brasil, sim, e que era de Marco de Canaveses. Sim, exatamente. Pronto, essa, por exemplo, essa cantava muito bem o chorinho, porque o chorinho é muito difícil de cantar, porque é muito rápido. Isto então nota, tens por letras. Não vai dar sim, não vai dar, isto tem que pôr sempre letras, estás a perceber? E então é difícil de cantar. Muito difícil de cantar. Muito difícil, sabe porquê? É porque tens de ter mesmo uma aptidão para isto, percebes? Eu falei com várias pessoas, com os fados não chegam aí e não conseguem cantar, os fadistas. Porque a Mora ainda conseguem mais ou menos, mas o choro não. Agora tenho a Lilian Raquel, que ela canta muito bem o choro, está com um bocado de medo de cantar fado. Pronto, e eu já lhe expliquei. A gente, quando ouve o Carlos do Carmo, ele não canta como os fadistas, ele canta aquilo como se fosse uma canção normal. Porque eu lhe disse, não... E ele canta de uma forma, não está lá a fazer. Eu testo logo o vomitar. Eu testo essa situação porque não gosto disso, não é? Eu dei-lhe o caso do Carlos do Carmo, mas eu vou agora trabalhar com ela e com o marido, com o Cláudio, que é um guitarrista extraordinário. Aliás, ele está a tocar com o Ivan Lins agora, quando o Ivan Lins vem para a Europa.
e faz os concertos essa com os portugueses, com o André Sarbib, com ele, não sei, pronto. E essa situação é uma situação que eu acho... Então temos o António Ferro em pleno na música neste momento. Sim. Podemos dizer. Sim. Projetos falaremos depois. Eu digo neste momento, com o teu quinteto de jazz... Sim. E a trabalhar já a esse projeto... E tenho já agora outra coisa que é também interessante, que é, eu há uns anos atrás fiz o Jazz Vai à Escola. Andei para as escolas quase todas aqui do Norte e não sei o que é um projeto que leva os músicos, toco música, falo sobre isso e tal. E agora tenho um que é giro, que é o Rock Vai à Escola. O Rock Vai à Escola. Isto é assim, esperemos que os professores não sejam como aqueles no tempo em que tu eras professor, que digo, o projeto é Rock On. O Rock On tem duas hipóteses. Tem a hipótese do Rock Vai à Escola e tem o Rock para Todos. Que é assim, a minha ideia é assim, eu chego a um sítio, à sexta-feira, por exemplo, à tarde, faço para as escolas. Já tem tudo montado, à noite, abro ao público. E então os próprios miúdos, que eu já sei como é que isso funciona, vão de casa, pai, eu quero ir, e vão eles trazem depois os pais para assistir. Aí já tem que ter um cuidado diferente em termos, porque assim, uma coisa é falar para os miúdos, outra coisa é falar para os crescidos. Sim, tem que ter esse cuidado. Mas isto eu estou muito entusiasmado com isto porque é assim, porque na verdade com o rock estamos a fazer um trabalho giro. Olha, o Cenourinha, o Cenourinha que é o baterista, para estar todo contente e não sei o quê. O Cenoura, o Rui Fraz, o Rui Fraz, aliás, já ouviste falar num Cenourinha, não sei o quê, que é baterista, assim, tem o cabelo cor de cenoura, não sei o quê. Pronto, e esse também que estou cá também em muitos grupos desse tempo e tal. Somos dois cotas, não é? Uhum. E dois gajos novos, dois gajos novos, é o guitarrista que é um cantor, são dois gajos novos. Pronto. E acho que esta é uma forma de contribuir para, no fim de contas, para que se passe um bom tempo. Seja, os pais vão com os filhos à noite, não é? Se quiserem, à noite, e vão ver a história do Chuck Berry, desses todos. Como é que é engraçado, que há uma coisa engraçada que é o produtor que pegou no Elvis Presley disse assim, quando o Elvis Presley cantar como aos pretos, é o que ele dizia na altura, não é? Vai ser um sucesso, estás a perceber? E quando ele começa a cantar as canções dos negros, o rock and roll dos negros, na verdade aquilo é uma loucura. O gajo é bonito, é branco e não sei o quê. E então daí é engraçado que o produtor dele teve essa visão. E conseguiu. António, na segunda parte iremos falar do Coliseu do Porto. Sim. Em que tu estiveste como diretor artístico nos 50 anos. E fiz o cinquentenário, eu organizei o cinquentenário. Exatamente. Sim. E foste tu que organizaste, iremos falar sobre isso na segunda parte. Uma sala emblemática com muita história na cidade do Porto. Com certeza que te orgulhas de ter passado por lá como E deixa-me só dizer programador. que eu, quando o Pedro Messa tocou com a Helena Sai Costa, ele disse assim, fomos tomar um café e disse, olha, 2041 eu vou organizar nem que vai de cadeira de rodas e tu vais tocar com um teu, como fizeste com a Helena Sai Costa. E a gente vai ter que viver até essa altura, não é? E foi assim. E foi assim mesmo. E nós vamos contar na próxima parte. E fechamos assim Reflexões Sonoras por hoje. Tivemos o Gonçalo Bravo na operação de câmaras, o Filipe Romariz na edição, na apresentação Alberto Jorge Santos. Um abraço e até breve.